Olá, senhoras e senhores, vamos entrando. Seguinte, hoje o talk show do João. Tá até difícil, viu? É o seguinte, vocês sabem que dia 8 de abril foi 28 de abril foi Dia da Educação e as pessoas que estão fazendo live no GNT, o GNT fez uma semana de educação, ou seja, todas as lives vão ser sobre esse tema. A gente vai falar sobre educação, sobre o universo da educação, sobre a sua relação com a educação, sobre a sua ideia de educação, sobre como você se educou, se você é um autodidata, se você é um acadêmico. Quem é você no meio da educação? Hoje minha convidada é uma pessoa muito especial, talvez das pessoas que eu mais admire no meio que eu vivo, né? Talvez a pessoa que eu mais admire nesse meio onde eu vivo, não só artístico, mas como uma pessoa especial. Estou até com dificuldade de dizer. Hoje a minha convidada chama-se Dona Fernanda Montenegro, a maior atriz do Brasil, uma dama do teatro, e eu terei o prazer de entrevistá-la. Eu estou nervoso, estou feliz, estou uma montanha-russa de emoção. Olha eu ali, olha você ali. Dona Fernanda, como vai? Mas olha que prazer enorme, mas é imenso. Você não sabe o meu. Um charme louco estar aqui com você. O nosso assunto de hoje, que é a Semana da Educação que o GNT propõe nessas lives, eu acho, de alguma maneira, que, claro, existem necessidades ainda antes, necessidades que têm a ver com a dignidade do povo. Mas eu acho que educação realmente é a única maneira que eu vejo você educando, você dando oportunidade. É a única maneira que você tem para tirar uma sociedade que está, enfim, decadente, está se destruindo, se autodestruindo. Mas eu penso que eu venho de uma época em que era educação e cultura. O Ministério, durante muitos anos, é verdade que veio num tempo fascista com Getúlio, mas depois Getúlio veio pelo voto e continuamos o Ministério da Educação e Cultura. Porque se não tem cultura, a educação não se fixa. Não há separação entre cultura e educação e cultura não há separação. Se você separa, como estamos vivendo neste momento, por exemplo, é um esqueleto a educação. Não tem carne, não tem pulsação, não tem, sabe? Não tem entranhas. É só uma forma. Porque a cultura é como você tão abalada. Eu, na minha formação, eu não separo cultura de educação e educação de cultura. Toda vez que a dita cultura vai por água abaixo, a educação já foi antes. Porque não são... Claro. É uma integração absoluta. Não há educação que se fixe sem cultura. Claro. Sem não há a separação condição. das coisas. É junto, compreende? Claro. Como é que você vai aprender português, por exemplo, se não lhe dão, assim, em essência, a qualidade de alguma coisa da nossa literatura? Claro. Eu aprendi português falando poemas de Gonçalves Dias, entendeu? Os meus 8 anos, ó, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, compreende? É bonito, porque hoje, com 90, ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Eu queria muito saber, assim, qual a lembrança que te traz a escola, o ambiente escolar? A lembrança era o seguinte: você tinha que levantar e ler um trecho. Estou na aula de português, né?
você lia o trecho, o colega tinha que analisar e contar com as palavras dele o entendimento dele. Depois ele lia, porque ele trazia a vivência dele do que ele tinha ouvido. Isso era todo dia, todo dia. Era muito vivo o ensino, compreendeu? Era de subúrbio. Eu sou um ser do profundo subúrbio do Rio de Janeiro. Então, tinha também uma coisa importante que eu me lembro. É claro, eu tinha uma família que podia me dar uma boa merenda, mas os que não tinham merenda, o governo fornecia a sopa, uma comida boa para comer. Isso ficou. Não sei qual é a qualidade dessa comida hoje, né? Mas era comovente você trazer uma boa merenda e você vê que o seu menino ali do lado, seu amigo, sua amiguinha, não tinham como comer, entendeu? Então, são visões assim de humanismo através de uma adesão numa visão irmanada, sabe? Claro. Eu não sei como é hoje, como o ensino é hoje. Não. Por exemplo, num primário. Há um grande artigo do Rui Barbosa em que ele dizia o seguinte, que um primário fundamental e bem organizado é uma matéria para o resto da vida para aquele cidadão. Eu me pergunto se hoje existe essa retaguarda, essa visão. Não que os professores não queiram, não é isso. Mas é um divórcio na hora em que se fala só de educação, só de educação, só de educação, e não se fala de cultura, de cultura, de cultura. Nessa época que você diz assim, você já tinha essa noção social de quem estava do teu lado, da noção... Eu tive sempre isso. Eu tive sempre isso. Não só eu. Porque havia era uma escola pública e as escolas públicas eram muito bem preparadas. O mundo do professorado todo era muito bem preparado, não é? Você tinha gente de classe média, não digo alta, mas até para os desesperados, mas que iam à escola. Por exemplo, o Fernando Torres, ele era filho de um deputado do Espírito Santo. Frequentava a escola pública, junto com crianças que não eram filhos de deputados. Não é? Claro. Então, havia uma comunhão muito grande de diversas classes convivendo dentro de um processo de atendimento educacional, cultural e social que a gente tinha que conviver. Eu tive uma colega muito pobrinha, num ano lá que e eu levava de casa, eu conversei isso com a minha avó, com quem eu vivia no momento, e aquele ano inteiro, eu levei um sanduíche bom para essa moça, para essa menina. Digo moça porque ela devia ter o quê? 10 anos, 9 anos. Assim, com essa conexão toda, com essa noção de realidade toda que você tinha, de olhar para o lado e tal, teve algum professor, alguma figura adulta que te impactou nesse universo escolar, alguém que te inspirou? Eu, quando entrei para o primário, eu já entrei no 2º ano. Eu já sabia ler. E tinha a dona Carmosina Campos de Menezes. Foi a minha primeira professora pública, não é? Muito patriota, muito getulista na época.
não fazia nenhuma diferença no tratamento que é de uma pobre criança ou de uma outra criança com outro meio social, de outro meio social. E tinha uma preocupação imensa, por isso que eu estou com isso até hoje na cabeça, do português e da matemática. Entendeu? A gente, nas férias, tinha que decorar poemas, como a Canção do Exílio, entendeu? Os meus 8 anos. E tinha que decorar. E quando voltava para a escola, o encontro da aula de português era dizer aquilo, dizer o texto, dizer um poema, entendeu? Com segurança, sem segurança, envergonhados ou não envergonhados, tinha que falar aquele texto, porque era um programa que a gente tinha que decorar em casa para poder falar na aula. Você acha que Você acha que daí, de alguma forma, nasceu a atriz desses saraus que você participava quase dentro de sala de aula? Olha, eu vou falar uma coisa. Nasceu a importância da palavra. Uhum. A importância do sentido da frase. Entendeu? Uma avaliação, embora primária, mas de certos sinônimos, de certos substantivos. E, pelo menos na minha geração, a palavra era a grande chave dos espetáculos dos quais a minha geração participou. Um pouco mais extrovertida, um pouco mais contestadora, ou totalmente contestadora, ou um pouco mais quadrada, mas sempre vinha a palavra. Eu quero te dizer, querido, que eu falo essas coisas, mas não é com uma angústia mortal, sem saída, entendeu? Eu trabalho, como uma senhora de 90 anos, trabalho a minha memória. É impossível não trabalhar a minha memória. Esse momento, por exemplo, de estar conversando com você, né? Claro. Conheci muito bem seu pai, estive com ele muitas vezes. Então, é toda uma época que vai se sucedendo e como eu estou perdurando, eu atravesso muitas gerações. Claro. Então, quando você me fala, por exemplo, do rádio, houve uma hora que a gente achava que nada seria melhor nem para frente do que o rádio. Ninguém estava ainda pensando em televisão, compreendeu? Como hoje a gente não sabia que ia viver numa era absoluta de ciência e tecnologia. Então, você vai atravessando esses estágios e vai tentando absorver e até, digo mesmo, sem nenhuma ideia pessimista, vai tentando sobreviver. Claro. São ganhos, não é? Você diz, eu tenho 90 anos e já atravessei várias gerações. Você acha que o momento que a gente está é um momento, especialmente, de tudo que você viveu, crítico? Por enquanto, você começa, no meu caso, eu começo a reler os livros sobre os deuses, o arcaico, compreende? Porque é algo ainda não domado, não na nossa mão, compreende? Há um vírus, né? De repente, não mais que de repente, do riso fez-se o pranto, como diria o Vinícius de Moraes. De repente, não mais que de repente. Então, a gente está em cima disso, não é? E parece uma terra de ninguém no momento. Não vou entrar em detalhes. Você pode tudo. Entendeu? Mas eu entendo que quando você diz vírus, a gente está falando de um vírus muito maior do que o corona. Fernanda, depois você sai da escola, você vai para a sua vida adulta e você vira atriz, se descobre atriz.
Nesse mundo, você teve... Qual foi a sua formação? Você foi estudar, eu digo, teatro? Você foi estudar autores? O que você foi fazer para se educar, para ser a atriz que você é hoje em dia? E por incrível que pareça, depois de um esquete, quando se organizou na TV Tupi, isso em 51, uma estrutura de programação, olha bem, retrospectiva do Teatro Universal e retrospectiva do teatro brasileiro. Só isso. Eu já comecei fazendo Fedra. Quem era eu? Eu sabia, tinha lido. Mas uma coisa é você ter que interpretar algo assim impensado de repente para a sua vida. Eu imagino que Fedra foi essa. Mas isso já começa a fazer você procurar a sua base de trabalho e uma base ampla. Claro. E eu tive a sorte, deixa eu bater aqui na madeira, de ter pelo menos 50 anos de um teatro múltiplo em termos de gênero, de montagens múltiplas, do mais careta ao mais contestador, e com gente muito importante, com uma geração, um monte de diretores que vieram de uma outra cultura no fim de uma guerra e que trouxeram aquela vontade de uma temática mais ampla do que apenas uma comédia de costume, que era a base praticamente do nosso teatro. Claro. Então, a minha geração teve essa oportunidade de viver um intenso curso teatral na pele, entendeu? Claro. Um repertório enorme. Não sou só eu, não. Eu falo da minha geração. Sem ser saudosista, assim, me parece que hoje em dia a gente vive num meio que celular, computador, televisão, muitos estímulos, né? Hoje em dia a gente não trabalha com memória mais, porque a memória está no Google, a memória está em todos os lugares, você não precisa mais guardar nada. Me parece, eu não sei se você concorda comigo, que as pessoas mais velhas trouxeram uma bagagem de uma educação, e aí eu não estou falando de escola, de faculdade, eu estou falando de estudo, enfim, de estudo sobre o que a pessoa queria fazer, mas especificamente no ramo da cultura, pessoas muito mais lidas, com muito mais conhecimento. Você concorda que a geração foi... A ciência e tecnologia é uma nova era, é uma era absoluta. Nós estamos no início de uma transição que certamente, dentro de alguns séculos, ou até não tantos séculos, vai ser criada uma linguagem para essa era. Claro. O que está acontecendo conosco é que nós estamos no fim de uma era, visivelmente no fim de uma era, e visivelmente entrando numa era de ciência e tecnologia, meu filho. Hoje tudo se resolve com um botão. Então, eu não posso querer que se faça hoje o primário ou o secundário ou o tipo de cultura que eu fiz quando eu tinha 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos. Mas não é uma pena? Não é triste? Eu acho que se você for um estudioso, tudo bem. Mas certamente haverá uma cultura que vai servir essa ciência e tecnologia. Vai ser uma outra temática, uma outra esfera, uma outra dinâmica, um outro entendimento existencial. Sim. Através do botão. É impossível, você não pega mais um livro. Pois é. Tudo que você quer, a sua maquinetinha, tudo dá para você. Então, isso é uma nova era absoluta. É claro que isso aí
certamente vai ter uma linguagem educacional cultural. O que você diria para um ator ou para uma atriz que tem o sonho de exercer essa profissão? O que essa pessoa tem que estudar? Pode ser autor, pode ser filosofia. O que você acha que essa pessoa tem que ir atrás? Eu acho que nós estamos no fim de uma era. Portanto, ainda estamos com o pé nessa herança. Não vejo, não estou assim tão informada sobre linguagem teatral assim recriada, autor teatral que domina a estrutura toda. Para mim, sei lá, paramos em Beckett, entende? Então, esse fim de herança, ou esse fim de vocação dentro de uma forma, de uma estrutura, eu digo para quem está condenado a essa vocação, vá para a catacumba e faça monólogo, faça diálogo, faça triálogo. Se apresente como os aedos, lá no arcaico. Se não puder botar cenário, não bota. A pessoa vai com o seu corpo, com a sua voz, com a sua vocação. E viva isso, nessa transição. Nessa transição. Porque é inarredável. Uma vocação é inarredável. Se você vai na sua vocação, metade da sua vida está resolvida. Você só tem que resolver a outra. Eu te agradeço muito, viu, pelo seu tempo, pela sua generosidade, por sair aí do conforto da sua família para falar um pouco com a gente. Adorei a entrevista, adorei falar com você. Sou muito seu fã e muito obrigado. Eu também quis muito sempre falar com você. A gente se cruza de vez em quando. Vi você já no teatro, vi você fazendo novela. E eu estava muito ansiosa uma hora da gente sentar e conversar. Então, com muito prazer, te agradeço muito. Estou sentada e você aí também sentadinho. E estamos conversando. Falamos das coisas que nos tocam. E com muita fé na vida. Esperança também, mas uma esperança que haja, não é? Porque esperança sentar... Esperança para mim não é sentar porque tem a esperança. Não. A esperança requer ação, né? Claro. Porque esse bicho aí sai da nossa vida, o tal do vírus, né? Tá certo. Aliás, que alguns outros vírus também saiam da nossa vida. Amém. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer enorme.